Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite aos que nos visitam. Boa noite à igreja, como já a cumprimentamos. Boa noite ao internauta que conosco interage. É uma alegria tê-los conosco nesta maravilhosa noite de domingo, onde estamos com certeza nos comunicando, nos colocando em comunhão com Deus. E mais uma vez o Senhor poderosamente falará com a igreja, com o seu povo, e é por isso que estamos aqui reunidos, aptos, intensamente atentos, para que Deus fale aos nossos corações e para que nada nos passe desapercebido. Amém, amados? Muito bem, nessa noite, neste culto, a temática é invocação ao Deus vivo. Invocação ao Deus vivo é a temática desta noite. Deste domingo maravilhoso, repito. Muito bem, vamos introduzir um texto pequenino para que possamos entrar na pauta e desenvolvermos essa temática maravilhosa. Invocação ao Deus vivo. Gênesis 4, 26. Gênesis capítulo 4, versículo 26. A Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Repetirei: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Deus vivo, como é bom, como é agradável louvar-te, como é bom estarmos aqui reunidos e congregados na tua direção. Tu que és o Deus vivo, todo-poderoso, que congregas conosco, conforme a tua palavra, estás aqui, és tu que nos congrega, nos diriges, e é por isso que congregados já desenvolvemos a oração dos 5 minutos, e com certeza tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e é por isso que te bendizemos, e agora capacita-nos também, para que tenhamos a mesma desenvoltura, o mesmo empenho, a mesma visão que tu deste a esse lindo e maravilhoso ministério de louvor. Desde já te agradecemos e oramos em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, nessa noite então, atentemos bem para que não saiamos daqui absolutamente de nenhuma forma evasivos e não entendamos o que será ministrado. Invocação ao Deus vivo. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Em primeiro lugar, para que você tenha uma noção, o nosso amado Enos vai ser aquele de quem a Bíblia, a palavra de Deus, coloca como a partir dele é que se passou a invocar o Deus vivo. Enos, para que você tenha uma ideia, na cronologia velho-testamentária, Enos, ele nasceu em 3.769 anos antes de Cristo e faleceu há 2.864 anos antes de Cristo. Então, perfaz aí um período de 905 anos, dos quais viveu sobre a terra o Enos. Ele era neto de Adão. Então, Enos foi aquele a quem o Senhor nos deu a visão de que por ele, através dele, começou-se a invocar o Senhor. Ora, então Enos é muito antes de Abraão. Enos é muito antes, obviamente, de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está lá atrás. E nós, então, entendemos algo maravilhoso. O Enos não teve em si a revelação direta do Espírito Santo de Deus, mas ele viveu a época da consciência, não havia palavra escrita, não havia nada delegado, escrito, apenas os homens contemplavam a Deus, sentiam a Deus pela consciência. Então, pela consciência, Enos percebeu de 3.769 anos a 2.864, dos 905 anos em que viveu como neto de Adão, de que ele sim era uma visão, como também Abraão, que não tinha nada escrito, vai ser alguém que vai invocar ao Senhor. Vai ser alguém que invocará o Senhor. Abraão, Isaque, Jacó, no seu devido tempo. Então, invocação ao Deus vivo.
Essa invocação, a Bíblia nos relata, nos diz, que ela começou lá atrás em Enos, filho de... Exatamente do 7, que não era o 8, né? Exatamente, filho do 7. Muito bem. Então vamos lá? Nessa noite atentemos para algo. Invocar significa basicamente chamar de dentro. Invocar aquilo que você chama de dentro de você. Evocar é o que você evoca de fora. É o que você chama de fora. Para que tenhamos uma ideia prática dessa invocação gloriosa que teve o Enos, que teve Abrão, que teve Abel lá atrás, que teve o Isaac, Jacó, desta invocação que vem de dentro, nós podemos dar um exemplo bem moderno, se é que no Velho Testamento haveria e tem mesmo um exemplo vivo. Por exemplo, quando Elias invocou o Deus vivo para que ele consumisse sobre o altar, molhado, encharcado, o holocausto, que ele de propósito encharcou, molhou, irrigou, regou e, repito, encharcou, ele disse: Senhor, se tu és Deus, se eu sou homem de Deus, e ele clamou porque ele sabia que Deus vivia dentro dele. E ele começou então, mas antes que ele começasse, por isso que eu chamei a atenção da igreja, que conhece a história bíblica, antes dele evocaram a Baal, os falsos profetas, os profetas dos poste-ídolos, e a turba, a multidão que estava ali, que era de 450 profetas falsos, mais 400, e uma turba que engrossava o coro. Baal, Baal, e o altar de Baal lá. E eles, Baal, essa evocação, irmão, não tinha eco. Porque esses que estavam evocando não possuíam um relacionamento estreito com Deus. Quantos estão entendendo? Não tinham. Então eles não estavam invocando porque Baal era um Deus teórico, era um Deus com D minúsculo. Teoricamente, filosoficamente, Baal era o que cultivava, fazia com que a terra engravidasse para dar agricultura, enfim. Foi quando Elias, chamado e mandado por Deus, profetizou uma seca. E não choveu sobre a terra. Quanto tempo? 3 anos e 6 meses. E todos estavam lá gritando, se esgoelando, e o Baal disse o Elias: pode estar viajando. Será que ele está dormindo? Ou será que ele está com algum problema? Então, depois que eles se feriam, se rasgavam, se colocavam com estiletes, à época eram pontiagudos também, embora a primitividade, a época primitiva, e eles, ensangrando, clamavam e Baal não respondia. De repente, Elias invocou, chamou a Deus, e o Senhor respondeu com fogo, lambeu o holocausto, lambeu tudo com fogo, e o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quantos nesta noite aqui, rapidamente, no ensaio, no insight, podem dizer 3 vezes só o Senhor é Deus? Vamos lá então? Primeiro, só os... Terceira, só. Só ele é digno do aplauso e dos aplausos do seu povo. Então Enos começa lá atrás a invocar de todo o coração a Deus. E depois dele, obviamente, vamos antes dele Abel, após ele Enos, lá na frente, vem Abraão, depois de muito tempo, Isaac, Jacó e outros. Então vejamos alguns exemplos aqui de invocação ao Deus vivo. Já dissemos que invocar é chamar de dentro, é ter um relacionamento e a convicção de que Deus vai agir, porque vive em você, vive em mim, vive em nós. Muito bem. Em Gênesis 12:8 está
alguma coisa lindamente escrita. Preste bem atenção. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao oriente. E, olha que coisa linda, orou, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu vou dizer já o nome desse personagem, Gênesis 12, você já mata rápido, não é? Então, olha aqui, a prática de invocar o nome do Senhor começou na terceira geração com Enos, filho de Sete, já falamos Gênesis 4, 26, e essa história prosseguiu e atingiu vários homens, e um deles foi Abraão, em 12:8. Vou repetir o que está registrado em Abraão 12:8. Em Gênesis, 12:8. Passando dali para um monte, a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao oriente. Ao ocidente, ao ocidente, muito obrigado. Isso, vai até no Oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Então, atenta bem, a minha esposa está ligada, porque a minha letra é eu escrevo muito rápido. Eu, quando escrevo bem lento, fica uma letra bonita, lível, né? Legível. Quando eu escrevo rápido, às vezes com 5 minutos, com alguns acontece, eu já não as discerno, as letras. Então vamos lá. Abraão, então, invocou o Senhor, o chamou de dentro. Havia palavra escrita no tempo de Abraão? Não. Mas ele já adorava ele invocava assim, chamava o Senhor de dentro. E ontem nos foi colocado de que Abraão, antes que houvesse lei, antes que houvesse palavra escrita, apenas pela lei da consciência, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, ele dizimou. Então dízimo não é lei, dízimo é promessa, é adoração. Então veio Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, a quem o Senhor delega a perpetuidade de um sacerdócio e de quem Jesus adquire a titularidade. Muito bem, então lá está Abraão, ergueu o altar em Betel e adorou e invocou o nome do Senhor. Então foi dito ontem também que Abraão nunca foi idólatra. Nunca foi idólatra. Tá bom, amados? Nunca, jamais. Seu pai, Tera, é outra conversa, seus familiares, mas quando ele ouviu Deus dizer, sai da tua terra, da tua parentela, e te mandarei a um lugar, ele nem sabia qual era o lugar. Mas ele foi crendo pela fé de que iria para uma cidade cujo arquiteto era o próprio Deus. Olha que coisa linda a adoração desse homem. Então jamais ele foi idólatra. Ele amou tanto Isaac quanto amou Ismael. Você vai ver isso hoje. Ele amou porque o adorador ama. Amém, igreja? Então vamos adiante. Em Gênesis 26, de 24 a 25. Na mesma noite, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os seus servos, os servos de Isaac, abriram ali um poço. Então, na mesma noite, quem está invocando o Senhor? Isaac, filho de Abraão. Outro adorador, invocando o nome do Senhor, chamando o Senhor de dentro. E ali está ele, colocando um altar, armou ali sua tenda, e ele então abriu ali também um poço. Aqui registramos também Jacó.
Em Gênesis 35, de 1 a 3, peço que minha linda e amada pastora Nayuf, não vai atrapalhar não, né, meu amor? Que ela está também no celular, possa nos ler Gênesis 35, de 1 a 3, enquanto eu refresco aqui a garganta e a preparo para o próximo momento. 35, minha pastora, do Gênesis, de 1 a 3, reparem Jacó. Só observação, estou no celular fazendo a obra de Deus, tá, irmão? Claro, Porque óbvio. ela está no celular, Para os apesar que eu não estou prestando visitantes. atenção na palavra. Porque como eu estou ministrando louvor, eu passo o louvor lá para cima. Todo mundo Glória. sabe, mas os visitantes preciso não saber, sabem. porque senão pensar, a pastora fica no celular na hora da palavra. Não estou não, tá, irmão? Em nome de Jesus. A igreja sabe, mas os visitantes não sabem, agora sabe. A igreja sabe. Aleluia. Gênesis 35, de 1 a 3. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Oh, glória a Deus. Jacó, o usurpador, Jacó, o enganador, tem a perseguição de seu irmão Esaú, mas toca e é tocado por Deus e vai também, sobe a Betel. E Deus então faz com que ele adore ao Senhor. E ele se tornou um invocador, ou seja, de Jacó ele passou a chamar-se Israel. Oh, glórias ao Senhor. Veja bem, também para Moisés, há a pecha de invocador. Invocação ao Deus vivo. Então anote, firme bem a mentalidade, porque o Espírito Santo está usando esse tema e essas verdades ao longo dessa semana. Então olha o que diz o Deus vivo em Deuteronômio 4, 7. Com quem Deus está falando? Moisés. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Moisés está falando isso, irmãos, a ponto de invocar. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados como o Senhor. Qual é a nação que tem Deus que se internalize, que se envolva e que habite dentro de você? Nenhuma. Lá os amorreus, saduceus, fariseus, lá os amonitas, edonitas, enfim, não tinham deuses que se achegavam para habitar na pessoa. Então Moisés está aqui questionando e exortando o povo a mostrar para o povo que o único Deus que se achega e que se mostre, que se coloca dentro de você, de mim, de nós, é o Deus vivo, é o Senhor. E ele passa então a invocá-lo nessa visão gloriosa, nessa visão maravilhosa. Então olha lá, para que você pegue agora a visão que nós vamos colocar, para que você entenda algo. Preste bem a atenção e nós iremos a par e passo colocar essa questão. A origem da palavra Moriá, no hebraico é Moirei, é ordenado, considerado por Deus como monte de sacrifício. Por Deus, Moriá. Vamos lá? Então, onde posteriormente Salomão construiu o templo. Foi lá no Monte Moriá, que a época que Abraão fez o sacrifício, foi provado por Deus, ele sabia que Deus não mataria seu filho, era uma prova. Foi ali em que posteriormente veio a geração de Isaac, Jacó, enfim, e veio então o Salomão, filho de Davi, e construiu o templo no Monte Moriá. Posteriormente, houve então, atualmente, melhor colocando para que a gente resuma o tempo, posteriormente, o santuário islâmico, conhecido como Domo da Rocha, foi ali construído na cidade velha de Jerusalém, onde hoje está, repito, o Domo da Rocha. 830 metros tinha na sua totalidade de altura o Monte Moriá. Repitamos, o Monte Moriá está em Jerusalém. Ali
se construiu. Salomão construiu o templo. Depois de Salomão vieram os islâmicos e construíram o Domo da Rocha, que hoje é o Domo da Rocha e onde é a mesquita de Omar. Muito bem. Entenda algo para que você daqui a pouco entenda o final, que Deus vai falar no final. Quero me reportar a Gênesis 21, de 10 a 13, quando Sara fala com Abraão. Disse a Abraão, Sara falando, rejeita essa escrava, referia-se a Agar, e seu filho, referia-se a Ismael. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Quem era o filho dele? Ismael. Irmão, ele ficou triste, ele ficou arrasado. Quando Sara disse, olha, é o seguinte, rejeita essa mulher, coloca-a fora, também o filho, porque o filho não é o descendente. Nesse momento, absurdo momento, Deus poderia deixar Abraão responder a Sara. E aí, mulher, agora é teu filho, Isaque, aquele de quem riste, de quem duvidaste. Mas Deus não deixou Abraão voltar-se contra Sara. Ele já havia perdoado Sara. Então vou ler no início e agora vou direto. Disse a Abraão, é Sara falando a Abraão, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho Ismael. Ismael é por minha conta, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, olha, antes que Abraão raciocinasse, antes que Abraão respondesse, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atente a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da tua serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Olha que coisa linda. É claro, irmãos, que os descendentes de Israel, é claro que os descendentes da promessa descendem de Isaque. Ponto pacífico. Só que Deus não é um Deus de ira. Ele perdoou Sara. Foi ela quem induziu Abraão a ter coabitação com Agar. Então ele não seria um carrasco. Deus é perdoador. Então veja, em Gênesis 21, de 17 a 18, Deus, porém, já era Agar lá no deserto. Abraão já a tinha despedido e ela estava lá no deserto. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Ela chorava muito, irmãos. Ela retirou-se a uma distância para não ver o menino morrer, acabar a água. O menino estava exausto, ela com fome, com sede, e ela disse, eu vou me retirar para não ver o menino morrer. E a criança, e o garoto, o rapaz, começou a chorar. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. E o anjo, olha, daí, onde estás? Ouviu a voz do menino. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aleluia! O grande povo, os árabes, eles não são os filhos da promessa, cuja descendência, mas são um grande povo, porque o filho Ismael era filho de Abraão, e Deus não poderia jamais amaldiçoar Abraão, até porque ele obedeceu a Sara. Ele fez com que Sara se satisfizesse com o relacionamento dele com Agar. Então, os árabes, por onde quer que passaram, e hoje, por onde quer que eles estão localizados geopoliticamente, são regiões ricas em petróleo, porque Deus é abençoador. Amém? E a Bíblia diz, lá na frente, nós não vamos entrar hoje nesse mérito, de que Deus tem uma promessa para eles também.
E nós tivemos aqui, temos a comunhão ainda com irmãos árabes que são convertidos a Jesus. Amém? Muito bem. Agora, atenção, temos tempo, temos. Eu vou municiar sempre a minha pastora para não ocupar o espaço com o microfone, com o volante. E vou poupando. Agora, atenção. Preste muita atenção no que eu vou ler agora. Preste muita atenção. Agora leia com os olhos do Espírito, tá, igreja? Para que você entenda o que se vai dizer. Pastora, minha amada e linda esposa, leia, por favor, Gênesis 22, 5, 8 e 14. Eu repito, meu amor. Gênesis 22, versículo 5, pastora, primeiro. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Segura aí, pastora, rapidinho, minha amada. Segura aí um minutinho. Você trouxe aquela arma? Está quebrada. A arma está quebrada, senão ia ter luz aqui, amém? Mas não é preciso. Não é bala não, viu, irmãos? Que nos visitam. Vamos lá, então. Então, ontem também o nosso amado presbítero Lu colocou essa passagem com muita cautela, sabedoria, e nós oramos pela excelência da pregação, tanto da nossa Carla quanto a do Luciano, foi uma bênção. Então a pastora leu. Então disse a seus servos, Abrão falando com os seus servos: esperai aqui com o jumento, que era um instrumento de transporte, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Esse é o versículo 5. Disse o nosso Luciano, e nós sabemos que Abrão tinha convicção de que Deus não mataria seu filho. Mas a prova seria ele entregar seu filho, e na cabeça de Abrão ele disse: bom, Deus pode matá-lo e ressuscitá-lo. Não tem problema. Eu vou levar, fique aqui com o jumento, eu vou lá, nós vamos adorar. Abrão sabia o que era Moriá, monte de sacrifício, monte de adoração, monte ordenado e edificado por Deus. Era para isso. Então agora entenda e olhe com os olhos do Espírito, versículo 8, que a pastora irá ler. 8, pastora. 22, 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Segura aí, minha pastora, que você vai levantar de novo. Sente. Olha aqui. Eles vão conversando, ele e o garoto. E o garoto começa a ficar, obviamente, cabreiro. Ponha-se no lugar dele. Pai. E pois não, meu filho. Está aqui o cutelo. Está aqui a lenha. Eu estou te ajudando, mas pai, cadê o cordeiro? A palavra é cordeiro. Cadê o sacrifício? Quem está entendendo? Irmão, é duro para um menino. E Abraão tinha se despedido na frente do garoto. Olha, nós vamos voltar. E lá vai o garoto para lá. Lenha, cutelo, ele. Cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Cadê o holocausto? Leia de novo 8, minha pastora. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Respondeu Abraão a quem? A Isaque, seu filho. Deus proverá para si. Filho, Deus proverá para si. Para ele próprio Deus, o cordeiro. Filho, eu estou com fé. Se eu te executar, claro que ele não falou isso para o menino, o Deus vivo vai ressuscitar. Mas o cordeiro que vai aparecer, filho, não serás tu. Deus de si para si dará o cordeiro. Quantos podem aplaudir o Deus vivo? Esse Deus é invocado, meu irmão. Ele havia prometido isso. Olha que coisa linda. Vou repetir o 8. Eu vou repetir o 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. Para si o cordeiro. O cordeiro não é meu, filho. Você não é o cordeiro. Deus dará o cordeiro. Como é o nome que ficou conhecido quando Moisés começou a escrever o Pentateuco?
o Monte Moriá, o monte do Deus proverá. Aleluia. Vou repetir o 8. Tempo para isso temos. Olha que coisa linda. Respondeu a Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então lá vai o garoto. O garoto não sabia que Abraão iria e estava mesmo disposto a matá-lo, crendo que Deus o ressuscitaria, porque Abraão tinha a convicção de que o cordeiro vinha de Deus, de si para si. Aí ele fala: meu filho, Deus de si proverá o cordeiro para o holocausto. Versículo 14, minha pastora. Versículo 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí a dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E pôs Abraão por nome aquele lugar, que era Moriá: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Até os dias de Moisés, esse monte se tornou o monte de Deus, que é o Deus proverá. Ali, quero repetir, o Salomão construiu o templo. Depois das vários confrontos, os islâmicos colocaram o Domo da Rocha, a Mesquita de Umar, e estão lá até hoje. Isso tudo vai ter uma espécie de reversão. Mas eu quero chamar a atenção na minha oração de quarta-feira, sexta-feira, aquela esplêndida pregação da nossa Carla, quando eu falei lá no finzinho que o Monte Moriá e o Calvário representam uma, quem lembra? Analogia. Então entenda, queridos, por que é analogia? O que é analogia? Analogia análoga a uma visão. Ele vai comparar. Por que, Afrânio? Por que, pastor? Porque o Monte Moriá dista do Monte da Caveira, do Gólgota, alguns quilômetros. Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. Então o Monte Moriá, que hoje é o Domo da Rocha, fica dentro da Jerusalém Velha. Mas nós que encontramos algumas falhas no Google, respeitamos algumas só, tá? Na maioria das vezes nós utilizamos como chave bíblica, como algumas questões geográficas, históricas. Eles são maravilhosos, irmãos, mas tem aquele furo que eu toquei sobre os reis magos. Então nessa noite eu peço que lá no mezanino, eu peço que apague, pastora, ou alguém que saiba manusear as lâmpadas. Por favor, essa daqui do púlpito e essa primeira daqui. Pronto, tá bom. Isso aqui está no Google. Lá em cima, quem está lendo? Monte Moriá e Calvário são dois locais bíblicos com significados. O Calvário, onde Jesus foi crucificado, é uma extensão maior do Monte Moriá. Deus teve que fazer mais do que Abraão fez. Ele sacrificou o seu filho e trouxe ele de volta. Lá em Hebreus 11:19, nós vemos que ele recobrou. E ele recobrou não somente o nosso amado Isaque do sacrifício, mas ele fez Jesus ressuscitar. Ele colocou um cordeiro ali. Quando o filho olhou, não aconteceu nada. Para o cutelo, não mates a criança. Estava lá um cordeiro, um carneiro amarrado, e o Senhor proveu, e o Senhor proverá. O nome disso, irmão, é analogia, tá? É uma comparação. Repitamos, o Monte Moriá não ficou no Gólgota. Geograficamente, há uma distinção. Mas quem entendeu a comparação, a analogia? Amém? Quantos entenderam? Diga amém. Então o Senhor proveu, o Senhor proverá, o Senhor teve aquele cordeiro que era dele, filho de si, e por si Deus proverá o cordeiro. Então o Calvário, onde Jesus foi crucificado, é uma extensão maior do Monte Moriá. Deus teve que fazer mais do que Abraão fez. Ele sacrificou o seu filho e o trouxe de volta à vida. Vamos aplaudir esse Deus?
Senhor Deus, como é maravilhoso amar-te. Amamos o Senhor porque Deus faz coisas grandiosas. Porque Deus levou o Filho para o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. E os nossos pecados, Pai, fizeram com que ele se tornasse maldição em nosso lugar. Mas hoje entendemos, Pai, que ali no Moriá foi a primeira representatividade de que tu darias o teu filho pela humanidade. E Abraão sentiu isso, e foi homem, e foi fiel, porque levou o filho pronto para executá-lo. Que o ministério que já está em caminho, já está treinado, já está chegando, já está aqui, já vai cantar, já chegue e está chegando mesmo. Vamos lá.